Bom dia. Hoje o nosso treinamento é com o time do Vila Galé. Temos 4 novos hotéis. Eles têm 4 novos hotéis em Cuba. Então, hoje a apresentação vai ser sobre isso. Eu estou com a Luciane aqui, que vai fazer a apresentação, a Fernanda e também o Luiz, que é do Vila Galé. Quando vocês quiserem começar a se apresentar, fiquem à vontade. Ok. Eu acho que algumas pessoas aqui já me conhecem, né? Eu sou a Luciane, eu sou responsável pelo atendimento da FRT. Fico em Curitiba, mas atendo o Sul todo. E é um prazer estar com vocês aqui. Pedir ajuda aos universitários aqui, nossos amigos. A Fernanda Restino é nossa gerente de contas de São Paulo, interior de São Paulo, cuida de toda aquela região, e o Luiz Henrique, ele é o nosso gerente da unidade Caio Paredon, de um dos hotéis, os resorts de Cuba, e vai nos ajudar aqui com várias informações, porque eu acho que várias dúvidas vão acontecer aí no decorrer desse treinamento, tá? A Vitória esteve conosco em Cuba, mês passado, acompanhando um evento que aconteceu lá, foi num dos nossos hotéis, do Caio Santa Maria, e também vai poder compartilhar aqui com todo mundo um pouquinho da experiência dela, um pouquinho de como as coisas estão, quais são as maiores dúvidas e pendências que a gente tem aí com relação a esse destino maravilhoso, tá? É uma apresentação breve, falando um pouco sobre os hotéis, mas eu acho que a qualquer momento, se vocês quiserem interromper ou tirar dúvidas, a gente está à disposição, tá? Perfeito. Luciane, quando você quiser começar a apresentação, pode ir à vontade. Ok, já estão vendo minha tela? Sim. Então, como já foi falado, nós estamos agora com 4 hotéis em Cuba. Inicialmente, a gente tinha somente um, mas há 1 mês e meio, 2 meses atrás, a Rede Vila Galé teve a grata satisfação aí de conseguir mais 3 hotéis nesse destino, tá? Então, hoje nós temos aí os 4 hotéis, como eu comentei, sendo que o primeiro deles é uma construção Vila Galé, existe em Cuba aí há 2 anos e meio, aproximadamente. Ele é o Caio Paredon, ele fica situado lá em Paredon Grande, é o primeiro resort da rede, com tudo incluso. Ele conta com 638 quartos, 3 piscinas adulto, 1 piscina infantil, 7 restaurantes e 6 bares. Tá? Ele oferece entretenimento para todos os tipos de viajantes, e as praias de água cristalinas aí são indescritíveis, né? Depois que eu fizer essa apresentação, o Luiz vai nos ajudar aí com todos os detalhes desse empreendimento, para que vocês tenham um pouco mais de ideia como funciona nosso serviço All Inclusive Cuba, como são os nossos serviços no geral, tá? Aqui a gente tem algumas imagens sobre o destino. A praia é um tom de azul, assim, indescritível, né, que faz aí uma nuance com o céu que dá vontade de ficar lá o tempo todo, tá? Então, é um hotel novo, ele foi construído do zero, e ele tem aí bem a carinha Vila Galé, tá? Claro que é adequado a toda a necessidade que Cuba tem, tá? A gente tem aí muitas opções para realização de eventos, casamentos, atender grupos de incentivo, dentro dessa possibilidade, até pela quantidade de apartamentos e pela estrutura total desse empreendimento. Aqui tem mais algumas imagens do hotel e de tudo que ele oferece, tanto na parte infantil quanto na parte geral que eu comentei com vocês. Ok? O Caio Santa Maria foi um desses novos hotéis que entrou para a rede, está sendo administrado pela Rede Vila Galé. Ele já era um hotel existente no país e que passou aí agora com essa aquisição das 3 novas unidades, a administração da Rede Vila Galé. Tá? Ele fica em Caio Las Brujas, na província de Vila Clara, e ele tem 633 quartos. Também é um hotel grande. Ele é um all-inclusive também, ele fica a aproximadamente 102 quilômetros do aeroporto de Santa Maria, do Santa Clara, tá?
A Fernanda até vai nos falar depois um pouquinho a respeito dessas distâncias entre os principais aeroportos e esses destinos. É um hotel maravilhoso também, com uma super estrutura. Ele abrigou aí um evento que aconteceu mês passado, organizado aí pela Gaviotas, né, pelo governo de Cuba, e algumas pessoas tiveram a oportunidade de ir, algumas agências, eu acho que até a FRT aí conseguiu encaminhar, mandar para lá uma representante para conhecer, para passar para vocês melhor um pouco mais sobre esse destino também. Eu vi algumas fotos e ficaram lindas, né? Então, eu imagino que deve ter sido maravilhoso, tá? Aqui tem algumas imagens referente a esse destino também. E ele tem, como eu falei para vocês, muitos apartamentos, muitas opções aí para atendimento na parte de alimentação, na parte de eventos. Foi organizado nesse período do evento aí uma festa maravilhosa à beira-mar, que eu vi algumas imagens e alguns vídeos, algumas fotos também, que eu achei que ficou, assim, perfeito para vários tipos de eventos aí que possam ser realizados nesse destino, tá? Junto a esses hotéis novos que entraram, a gente também tem o Varadeiro, o Tropical Varadeiro. Esse é um pouquinho menor, ele só tem 443 quartos, ele é maravilhoso também, fica próximo ali ao aeroporto Juan Gualberto Gomes, e a 10 minutos do centro de Varadeiro. Varadeiro é um destino aí já mais conhecido, né, por nós e por todos aí que procuram Cuba como um destino especial, e ele tem várias facilidades, tá? Ele também faz parte aí de um all-inclusive diferenciado da rede Vila Galé, porque como todos sabemos, né, a gente tem aí algumas condições diferenciadas em Cuba, mas conseguimos fazer adaptações aí dentro do sistema de atendimento da rede, para que isso seja bem suprido aí com algumas trocas que são feitas ali. Tá? Esse, como eu falei, não é um hotel que foi construído novo, foi um hotel adquirido aí para administração, mas ele foi feito todo um retrofit aí para ficar com um pouquinho mais a cara da rede Vila Galé, e eu acho que isso vai acontecer ainda aos poucos, porque várias coisas estão sendo atualizadas, estão sendo modificadas dentro desses hotéis, para que cada vez mais fiquem aí com esse mesmo estilo que a gente já está acostumado aqui no Brasil, em Portugal, e agora mais ainda em Cuba. Tá? Tem algumas imagens dele, a praia paradisíaca também, a gente tem espaço de eventos aí, como vocês podem verificar nas imagens, que atendem a diversos públicos corporativos, viagens de incentivo, casamentos, e vários outros eventos que possam ser realizados aí nesse destino. E, por último, não menos importante, a gente também passou a administrar o Express Parkview. Esse nome foi dado pelo Vila Galé, porque ele é o menor hotel da rede hoje em quantidade de apartamentos. Ele só tem 55 quartos, mas ele foi totalmente revitalizado pela rede para poder atender aí num padrão 4 estrelas. Ele fica num edifício de patrimônio histórico lá de Cuba, é de 1928, mas ele internamente e também na parte externa ele conseguiu ser aí modificado para que, mesmo mantendo essa tradição de Cuba, ele consiga ter um pouco aí da carinha Vila Galé para atendimento, tá? Ele fica em Havana Velha, muito próximo ali aos principais pontos de interesse, né, das pessoas que vão a Havana ali, tirar aquelas fotos incríveis que são realizadas ali, e conhecer um pouco mais também desse espaço antigo que já tinha ali. A gente tem o Museu da Revolução, que fica muito próximo, vários outros pontos históricos da cidade, tá? Temos aqui algumas imagens externas e internas do hotel, também já foi revitalizado, os apartamentos foram totalmente modificados ali para que tenha um pouco mais do atendimento e da qualidade de Vila Galé, e eu acho que esse é um hotel chave, ele é um hotel de passeio, um hotel para quem vai a Cuba e que, né, normalmente acaba parando em Havana com relação aos voos para seguir para os outros destinos, então ele é especialmente específico para isso, tá? Além, claro, dos passeios.
Com relação às apresentações, eu vou passar, já passei isso daqui para o pessoal da FRT, eles podem repassar para vocês com as informações, e nós conseguimos aí conversar agora um pouquinho com relação às distâncias e com relação às próprias dúvidas que vão acontecer aí sobre o destino e sobre os hotéis. Tá, Luciane, obrigada. Igual a Luciane disse, a rede ainda é nova lá em Cuba, então, além do hotel de Caio Paredão, que é totalmente novo, os outros 3 hotéis estão passando por um rebrand, então, aos poucos, vai ficar com a carinha do Vila Galé, né? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta em relação ao destino, sobre como funciona a alimentação, internet, enfim, até dentro do hotel mesmo, porque o pessoal tem muitas dúvidas sobre Cuba, né? Enfim, às vezes alguns ficam com o pé atrás, outros não. A Sara deixou uma pergunta assim, perguntando qual é o melhor aeroporto para chegar em Caio Santa Maria e Caio Paredão, de Santa Clara ou de Havana? Falando da parte de localização e dos voos, tá, gente? A nossa sugestão é fazer Brasil via Copa, fazer Brasil-Panamá, Panamá-Havana, e de Havana para Santa Maria, na verdade, Santa Clara, que é o aeroporto mais próximo de Santa Maria, tem os voos domésticos, porém não são diários, tá, gente? Tem de domingo e quarta. De quarta e domingo. Então, isso que a Lu falou, se o passageiro for chegar fora dessas datas, é legal que ele fique no Havana Express, faça um roteirinho ali dentro de Havana. O Havana Express ele fica perto do Centro Histórico, como a Lu falou, onde tem aqueles táxis antigos, aqueles carros que a gente vê em filme, na TV, que a gente sabe o que é. Então, essa é a sugestão, tá? Dá para ir via Miami também, mas aí a pessoa tem que ter o visto americano, né? E dá para ir de terrestre também. Porém, de terrestre dura em torno de 6 a 8 horas a viagem, de Havana a Santa Maria, e depois Caio Paredão, que é um pouquinho mais distante, tá? De Havana a Santa Maria vai dar umas 6 horas, aí mais 2 horas até Caio Paredão, tá bom? E só complementando que eu fui para Havana, de Havana eu fui de ônibus, transporte até Caio Santa Maria, e aí voltei por Santa Clara. Então, você também tem essa opção, dependendo de quando você quer voltar, né? Entrar por um lugar e sair por outro. Sim. Porque, igual a Fernanda falou, esses voos domésticos nem sempre eles ficam confirmados também. Depende de número de pessoas e tudo mais, então... O voo é sempre o ATR, né? Aquela aeronave que é a aeronave menor da Azul, de 42 lugares, e às vezes realmente não lota e acaba sendo cancelado, né? E para vocês terem ideia, o pessoal que foi agora, que foi de aéreo, o valor que eles pagaram do Brasil até Havana era o mesmo valor que pagou de Havana até Santa Clara. Então, tipo, sai o dobro do preço e de aéreo, né? E de transporte, igual você falou, são 6 horas, mas é uma viagem tranquila. Não tem, assim, não teve nenhum perrengue ou algo assim, é tranquilo, são 6 horas, vai direto até Caio Santa Maria, ou até Caio Paredão, que é mais, eu acho que 3 ou 4 horas, né? Até lá, além do tempo que leva até Caio Santa Maria. Isso. A Nádia perguntou, falam bastante sobre internet, limitação em alimentação e bebidas. Como é isso no hotel? Bom, acho que eu posso falar melhor sobre isso. Perfeito. Estou usando a internet do hotel aqui para meeting perfeitamente. Uso bastante aqui, não tenho problema para trabalhar, para participar de reuniões. Hoje o hotel tem participado, tem feito bastante reuniões assim online, como a gente está fazendo agora. E olha, sentiram travar, sentiram alguma coisa diferente? Essa é a nossa internet. Vocês que visitaram aqui o destino conseguem nos dizer também qual foi a experiência de vocês. Quanto à alimentação, gente, dentro do destino Cuba, a Vila Galé conseguiu muito bem implementar
os estándares Vila Galé. Nós continuamos com os restaurantes inevitáveis que temos em todos os hotéis all inclusive da rede, massa fina, cervejaria português. E aqui nós temos ainda o restaurante cubano, que é um plus nos à la carte da rede aqui dentro do Vila Galé, Caio Paredão, Santa Maria, para quem usufrui do all inclusive. Nós temos comida aqui 24 horas. Nosso café da manhã é riquíssimo. O Versátil, que é o restaurante principal de todos os resorts, também dispõe de uma variedade muito boa de alimentação. Então, se você vem aqui para Cuba, não vai passar fome, vai comer. Como o Alexandre costuma falar, eu cheguei aqui tem 2 meses, queria perder alguns quilinhos, não consegui. Não consegui ainda. Tá difícil, mas não vão passar perrengue contra a alimentação. A locomoção, gente, os hotéis pertencem à Gaviota, e a Gaviota também domina e comanda os meios de transporte terrestre, que é a Transgaviota, que faz o transporte entre o aeroporto e o hotel. Gente, diferente do Rio, por exemplo, eu estou 15 anos na rede, saí do Vila Galé de Angra. Quem desce no aeroporto do Rio de Janeiro vai até Angra, são 3 horas de um trânsito cansativo, horrível, mas a gente vai lá e consegue passar essas 3 horas tranquilas. Para quem desce em Santa Clara e vem para aqui para o Paredão, é um caminho sem trânsito que vem direto. Se você vier com o celular na mão, você vai pegar várias paisagens lindas. São quilômetros de pedra plain, que é uma estrada que atravessa o oceano. Você tem mar de um lado e mar do outro. Se você fica com o celular, você vai conseguir tirar fotos incríveis. Tem hora que você não sabe onde começa o céu. Você tira uma foto por horizonte, você não sabe onde acaba o mar e começa o céu. Então, assim, quanto ao transporte terrestre, também é divertido, é legal. E os hotéis Havana e Varadeiro, quem escuta falar de Cuba, primeiro que deve escutar deve ser Havana e Varadeiro, que são os hotéis que são mais bem falados, mais perto dos centros históricos, mais perto do que se consome em Cuba. Mas, olha, os caios, que é o Caio Paredão e o Caio Santa Maria, são lindos. As praias de areia branquinha, oceano azul riquíssimo, uma praia maravilhosa. Quem consome praia, está feito. Os hotéis são modernos, academias de última geração, tudo de última geração. Eu estou realmente encantado de estar participando desse projeto, participando desse desafio, que tem sido riquíssimo aqui. E olha, os cubanos são como a gente, são receptivos, são alegres, felizes, estão sempre com um sorriso no rosto, pronto para encantar nossos clientes. Até, Luiz, uma dúvida, eu acho que é frequente, nós ficamos sabendo que o nosso presidente da rede, o Dr. Jorge, ele conseguiu fazer a importação dos vinhos Vila Galé para Cuba. Então, além de tudo, todas as opções que são fornecidas nos hotéis de Cuba, a gente ainda consegue contar com as marcas Santa Vitória e Val Moreira dentro dos hotéis Vila Galé, que já viraram referência, né? E eu escuto falar muito também, e se o Luiz puder, se eu estiver errada, que me corrija, que existem muitas substituições que são muito viáveis em Cuba. Por exemplo, a gente não tem como deixar um cardápio fixo, pré-fixado, assim como no Brasil. No Brasil, por exemplo, nas terças-feiras teremos, não sei, a noite portuguesa e haverá mignon ao molho madeira. Lá não, lá sim a gente vai ter a noite portuguesa, mas eu não posso falar que vai ser o mignon, mas sempre teremos algo que vai substituir e que vai ser tão bom quanto. Então, a gente tem muito acesso a frutos do mar maravilhosos, né? A gente está aí cercado desse oceano maravilhoso, e também todas as opções regionais, que ninguém vai sentir tanta falta, por exemplo, de uma carne, porque a gente pode ser que não tenha aquele corte específico, mas teremos outro para substituir. Você tem razão. E o consumidor de Cuba consome o destino pela beleza. Quem quer comer em restaurantes italianos 5 estrelas, consome outro destino. Aqui você não vai passar fome, vai comer muito bem, mas não é o destino para você usufruir desse tipo de turismo, certo? Mas olha, eu estou comendo muito bem. É um destino histórico, tem muita história.
no país, né? Então, realmente o foco não é alimentação, mas a comida no hotel, sim, foi bem servida, gente. Eu estava lá, pelo menos em Caio Santa Maria, que era onde eu estava. Pessoal muito solícito, realmente, igual o Luiz falou, é parecido, sim, com o Brasil. As pessoas são muito receptivas. Na questão de... Você falou sobre internet. A internet do hotel em si funciona super bem. Até teve relato de pessoas que compraram chip e tudo mais. O que você compra no aeroporto também tem online. E funcionou. Claro que tem alguns locais que vai pegar menos, pegar mais, mas é igual assim no Brasil. Aconteceu, porque o pessoal me perguntou. Então, aconteceu de... na parte da ilha, no Caio, ficar sem luz um dia, mas no hotel tem energia básica para, assim, se você quer entrar no seu quarto. Enfim, funciona alguns serviços, porque eu acho que os hotéis têm gerador também, deve ser algo obrigatório. Mas, assim, você não fica na mão, não é algo de outro mundo. Enfim, você tem que ir com a cabeça aberta para você viver uma experiência. Você tem que ver as coisas com outro olhar, né? Se a gente for focar também só nos pontos negativos, a gente não vai para lugar nenhum. Vitória, eu acho que esse realmente é o ponto. A pessoa entender sobre o destino e ir com a mente aberta mesmo, porque é o que a gente ouve, é o que a gente sabe de Cuba, realmente, como o Luiz disse também, e com outro foco, né? O objetivo de natureza, de curtir mesmo, e é um destino exótico mesmo, gente. Thaís, você quer falar? Você ergueu a mão? Eu erguei, desculpa. Bom dia, gente. Complementando tudo que a gente conversou, eu tive também a possibilidade há 2 anos de ir para Caio Paredão, junto com a convite do Vila Galé, e eu posso dizer assim que Cuba é um destino encantador, né? Eu uso muito essa frase, porque eu acho que para mim faz muito sentido. Eu tive a possibilidade de conhecer alguns países do Caribe, e Cuba me encantou pelo seguinte fato: é um Caribe com cultura. Né? Havana é a porta de entrada ali, né? Se você vai, é a porta de entrada, e você tem uma cultura, uma hospitalidade, é um país muito acolhedor, muito seguro. A cultura das pessoas que te atendem, o sorriso no rosto, né? Isso traz um pouquinho da essência do que eu tive a possibilidade de viver em Cuba. Eu queria, inclusive, falar que Cuba está sendo um dos nossos principais destinos vendidos no internacional. Então, as pessoas estão consumindo, não tenham medo de vender. Realmente é para aquele passageiro que tem o coração aberto, que gosta de novas experiências, que gosta de conhecer a cultura, não implantar uma cultura, né? É muito importante. O Vila Galé é uma rede muito consolidada, mas ele tem ele tem o DNA dele, mas ele também recebe a essência do destino. Então, não é difícil comparar o que o Vila Galé tem aqui no Brasil. Depois me corrige se eu estiver errado, né, gente? E o que o Vila Galé tem em Portugal, e ele pega a essência também do destino. Isso é muito importante, como elas comentaram. Não tem como a gente garantir que vai ter aquele tipo de alimentação, é por uma questão operacional do país, né? Mas os passageiros vão ser super bem recebidos, super bem acolhidos, a infraestrutura do hotel também tem o selo de qualidade Vila Galé, né? E aí eu queria comentar, pode falar, Lu? Você falando em consumir isso, eu acabei de voltar de Portugal, fiz uma fan trip aí com alguns agentes de viagem. Gente, eu não vi a hora de chegar em casa e comer arroz e feijão. Então, é exatamente isso, você consome a cultura. Eu comi bacalhau e tomei vinho praticamente todos os dias. E não existe, né, o que a gente tem aqui. Então, durante os 7 dias que eu estive em Portugal, eu mergulhei em Portugal, de cabeça. Eu comi pastel de nata, pastel de Belém, pastel de Fátima, travesseiro de Sintra, ovos moles de Aveiro. Só que
durante aquele tempo eu estava com a cabeça que eu queria a cultura de Portugal. Quando eu entrei no aeroporto, sabendo que eu chegaria em casa, eu estava sentindo o gosto do arroz e feijão. Ontem eu comi arroz e feijão como se fosse assim, num restaurante 5 estrelas Michelin, que nem existe, mas é maravilhoso. Então eu acho que estar dentro da cultura, como a Thaís falou, consumir Cuba é o que você paga e o que você quer fazer. Você está lá, você tem que, né, estar em Cuba, haja como os cubanos, vai agir como os cubanos, vai ser feliz como eles, solícitos como eles, e absorver tudo isso que Cuba pode passar para vocês, né? A gente sabe que é um país que passa por algumas condições políticas diferentes, mas que, para o turista, isso acaba não impactando, porque, ao contrário, os turistas são muito bem recebidos, os turistas são muito bem aceitos lá e eles têm acesso a muita coisa, né? Então, a gente tem que esquecer um pouquinho do que é a distinção entre Brasil e Cuba, ou a distinção do que é Brasil e Portugal, e curtir exatamente o que a Thaís falou, curtir o momento e mergulhar de cabeça no destino. Eu acho que é isso que para mim, né, eu penso como turista e até como gestora do Departamento de Produtos Internacionais. O prazer é ver coisas diferentes, né? Posso garantir, Cuba é um destino do Caribe totalmente diferente do tudo que a gente viu no Caribe e o que viu no mundo. É uma história, né? É uma viagem de história. Eu queria aproveitar, Vicky, para você falar um pouquinho sobre o visto, né? O E-Visa, FRT tem, isso é uma porta de entrada. Para entrar em Cuba é necessário, né? Fala um pouquinho, Vicky. Vamos lá. Então, a FRT é um visto online que, através de um link, você preenche os dados da sua viagem, os seus dados básicos, nome, passaporte, data de nascimento, é um cadastro, e aí você coloca o dia que você chega, onde você vai ficar e o dia de sair dos voos. Então, assim, é um visto online muito fácil de ser tirado. A gente tem ele aqui, você consegue adquirir através do nosso portal do Compre Fácil. A gente ainda não tem no Infotera, mas a gente tem no Compre Fácil. E aí, a partir do momento que você compra, eu já envio o link, né? E aí, 7 dias antes da sua viagem, você pode preencher esse link e chega tudo no seu e-mail. Já é o visto junto com o de viajeros, que é o negócio que você preenche, né? Você tira as duas coisas juntas num único papel. E aí também, para entrar no país, é necessário ter o certificado de vacinação internacional com a vacina da febre amarela. Mas, assim, é muito tranquilo o momento que você chega no país, assim, eles só verificam, olham, é uma coisa bem tranquila, não tem nenhum tipo de mistério, assim. E até um detalhe, a nossa diretora comercial, que acompanhou o grupo, a Adriana, ela foi ontem, está nesse momento ainda no Rio, ela foi renovar o passaporte americano, o visto americano dela. E não houve problema algum, tá? Ela esteve em Cuba, junto com a Vicky, de 15 a 20, ela chegou antes, saiu depois. A única coisa, eles perguntaram para ela, você esteve em Cuba? Ela falou, sim, estive em Cuba, e não houve problema algum. Ela conseguiu a renovação do visto americano dela, tá? Ai, que legal. A gente tinha conversado sobre isso, né? O pessoal, como a gente viajou, tinha muitos agentes de viagens, isso foi um assunto, assim, que foi falado bastante, o pessoal estava meio receoso, mas a Adriana já tinha nos comentado que talvez que provavelmente não teria problema nenhum, né? E aí ela realmente foi lá e não teve, gente. Então... Cuba não carimba seu passaporte. Isso. E, enfim, né? Não teve problema nenhum, então. Acho que a Débora levantou a mão. Pode falar, Débora. Oi, gente, bom dia. Eu sou agente de viagens, eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e Cuba é maravilhoso. Eu estava escutando vocês falando, e eu, como agente de viagens, eu até quero me colocar à disposição das minhas colegas que estiverem na live e forem aqui de Campo Grande para a gente falar sobre o destino. Se precisarem, eu vou na agência, converso com elas, porque é um destino que eu domino bem. Eu já fui algumas vezes e é um destino encantador. É um destino que a gente precisa parar de olhar com preconceito e olhar para dentro do destino, e olhar com cultura, e olhar com amor mesmo, sabe?
porque é lindo, é maravilhoso. E se você coloca na cabeça do teu cliente, primeiro o custo, gente, uma diária, tá? Uma diária de um hotel all inclusive em Cuba, não tem nada a ver com uma diária em qualquer outro destino do Caribe. Então, todas as vezes eu falo nas minhas redes sociais, todas as vezes que as pessoas vêm com aquele discurso, ai, porque San Andreas é o Caribe mais barato. É mentira, não é o Caribe mais barato. O Caribe mais barato que temos hoje é Cuba, tá? E aí, a hora que a gente coloca uma rede como a Vila Galé dentro de um país desse, que é uma rede super consolidada, que se você tem clientes que viajam já, que se a gente já tem clientes que viajam no mundo, né, com o Vila Galé, isso é mais interessante ainda, é uma coisa de venda, sabe? Um ponto de venda. E ele precisa que nós, agentes de viagens, que a gente olhe com carinho e passe esse olhar para o cliente. Porque primeiro que eles precisam da gente, né? E nós precisamos deles também. Acho que a gente nem sabe que a gente precisa deles. Eu não sei vocês, mas desde a primeira vez que eu fui para Cuba, eu nunca mais fui a mesma. Eu não voltei a mesma pessoa. O meu olhar não é o mesmo, nada é o mesmo. Então, assim, se a gente oferecer assim para o cliente, é sensacional. O cliente às vezes nem sabe que ele quer ir, mas é igual o Luiz Henrique falou, né? Não dá para você querer ir para lá, para encher o bucho um monte e voltar 10 quilos mais longe. Isso aí se faz aqui no Brasil, porque para mim os melhores all inclusive são no Brasil. Mas se você não passa fome, você não passa sede, você não passa nada. E você ganha uma bagagem, uma riqueza incrível. E eu achei bem parecida algumas comidas dele com as nossas. Tipo, feijão com arroz, tu come lá também, né? Com carne, tudo. Então, é bem interessante isso. Eu acho que tá mais no preconceito das próprias pessoas, assim. Eu acho que as pessoas falam, ai, Cuba, ai, você vai pra Cuba. Gente, eu acho que aí quando eles começam a ver as nossas imagens, eles mudam. Falam, nossa, mas isso é Cuba. Ah, eu não vi isso. Eu falei, pois é. Então, a gente tem que olhar com outros olhos. Era só isso que eu ia falar, gente. Obrigada. Obrigado, Arrasou, Débora, obrigada. Obrigado você. Só isso? Vou te convidar, Débora, para os próximos treinamentos para você estar do meu lado, tá? Maravilhosa. Vamos! Obrigada, Débora. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Uma coisa que você falou, Débora, que é muito importante, a Rede Vila Galé, eles prezam muito por preservar muito a história dos lugares ou desenvolver novas regiões. A gente tem exemplos disso no Brasil, o Vila Galé Touros, por exemplo, ele fica super afastado do aeroporto principal de Natal, mas ele desenvolveu a região assim de uma forma maravilhosa. Antes a gente tinha até dificuldades com relação à mão de obra no entorno das pessoas. Agora, pelo contrário, desenvolveu muito e agora mais do que nunca a gente trazendo para o Brasil essa Art Collection aí, inauguramos em Ouro Preto um hotel maravilhoso dentro de um prédio tombado histórico. Agora vamos inaugurar, já está em funcionamento a partir de 9 de outubro, mas vamos inaugurar oficialmente Belém do Pará, também ali naquela região do Porto, das docas. Então, o que o doutor Jorge, né, que é o nosso presidente, tem é desenvolver a região e preservar a cultura. Isso é muito forte dentro do Vila Galé. E eu acho que dentro de Cuba, melhor ainda, porque olha as oportunidades de emprego que estão sendo geradas dentro da rede Vila Galé com essas 4 unidades. Tá? Então, Cuba, eu acho que nos oferece muito e o Vila Galé também oferece muito a Cuba. E eu acho que a gente tem que olhar com outros olhos quando a gente pensa no destino Cuba. Tem os problemas sociais? Tem, mas a gente está podendo trabalhar em cima disso para poder, pelo menos, aquelas pessoas envolvidas na operação geral de todos os hotéis terem um acesso melhor, ter uma qualidade melhor e passar isso para todos os clientes que vão até lá. Isso mesmo, Luciana. Bom, pessoal, mais alguém tem mais alguma pergunta ou algo para acrescentar aqui no nosso treinamento? Tudo certo, Vicky. Bom, pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês, o tempo de vocês em dar esse treinamento. Foi ótimo. O pessoal que está aqui na reunião, a gente gravou, então, para quem não sabe, a gente depois disponibiliza esse treinamento no YouTube e também para o nosso time interno, quem precisar. E nós já temos os hotéis Vila Galé no nosso portal.
a gente através da Omnibis e já estão de forma online para vendas, então se vocês não encontrarem, vocês podem me chamar, mas eu já verifiquei, estão todos se tornando, tá bom? E agora a gente só precisa vender. Vamos vender. Olha lá, o Luiz não quer voltar para o Brasil tão cedo, né, Luiz? Não. Ficar aqui, tem uma meta, tem um objetivo. Traga um cliente, tem brazucas aqui para receber. Vamos lá. Vão ser bem recebidos. Você fica em Varadeiro, né, Luiz? É isso? Não, eu fico no Paredão, no primeiro hotel. Tá. Primeiro hotel. Então, venha para cá. E os entornos turísticos são muito lindos. Todos os hotéis têm uma praça próxima. Aqui a gente tem Farol, que é lindo também de se visitar. Tem um pôr do sol incrível. O Caio tem um benefício, os Caios têm um benefício de ter nascer do sol de um lado e o pôr do sol do outro. Você consegue ver os dois. Então, gente, isso daqui é coisa de outro mundo. Os hotéis são muito modernos, os quartos são espaçosos, limpos, lindos. É coisa de... Não dá para explicar, só vindo. Vem para cá. Perfeito, gente. É isso mesmo. Cuba é tudo de bom. Não fiquem surpresos, porque é perfeito. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo. E é isso. Espero que vocês tenham um bom dia e boas vendas. Obrigada. E eu estou à disposição também. Se tiverem qualquer dúvida e eu não conseguir resolver, tenho vários colegas aí dispostos a resolver, tá? Perfeito. Bom dia, muito obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.